seguinte: quais os principais sintomas que indicam a presença de artrite? E aí, completa a Juliana do Pinheiral: quais os fatores de risco para desenvolver artrite e se existe disposição genética? Sim, vamos lá. Principais sintomas de artrite. Elas são os sintomas inflamatórios. Dor, calor, que é o aquecimento daquela região, e rubor, que é a tríade inflamatória clássica, né? A gente tem dor, o calor, aquela parte quente da articulação, a gente coloca a mão, está quente, o rubor, aquela parte vermelha, e muitas vezes o edema, né? Que é aquele inchaço. Essas são as tríades, assim, as partes mais importantes da artrite. Existem predisposições, sim, mas eu quero que as pessoas entendam que nem sempre são hereditárias, são genéticas. Vamos lá, eu tenho normalmente uma irmã que tem artrite e eu também tenho. Se a gente vive na mesma região, se a gente tem os mesmos hábitos alimentares, se a gente tem as mesmas funções, eu posso ter uma parte genética com uma predisposição para desenvolver uma doença. Mas eu tenho gêmeos que moram em regiões diferentes, com funções diferentes, com hábitos de vida diferentes. Um tem artrite e o outro não tem, que são gêmeos idênticos. Então, situações como a gente já falou: obesidade, aumento da gordura, do colesterol, do lipídio, diabetes, Menopausa, sobrepausa, necessariamente não. Mas existem estatísticas de doenças que são mais comuns em mulheres relacionadas à parte hormonal, que é diferente entre homem e mulher. Então, por exemplo, lamentavelmente, as mulheres são mais suscetíveis à dor de cabeça por causa do estrogênio, que tem mais do que nos homens. Os homens são mais suscetíveis às dores, por exemplo, de espondilite, que é uma inflamação da coluna, 90%, 95% em homens, 5% em mulheres. A fibromialgia é 4 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Eu ouço mulher falar que tem fibromialgia, engraçado. Não, eu tenho pacientes homens. Mas o que acontece é o seguinte: a gente tem essa parte hormonal. O que acontece na menopausa é que algumas doenças reumáticas, elas têm uma prevalência maior na parte menopausada da mulher. Então, a osteoartrite, ela tem uma prevalência maior após a menopausa. Existem alguns casos, por exemplo, artrite reumatoide, 35, 45 anos é o prazo que começa a aparecer, né? Então, essa parte hormonal não é a menopausa em si, é a prevalência de determinados grupos de doença que a gente vai ver essa diferenciação.